Olá pessoal, esse é o canal Understandable Simplification, meu nome é Rafael Basílio. Se você gostar desse vídeo, deixe um like, compartilhe e se inscreva no canal. Vamos lá pessoal! Olá pessoal, esse é o exemplo 01, que se refere a um conjunto de 4 amortecedores utilizado em veículos de passeio para amortecer oscilações, né? E aí temos desse conjunto de 4 molas, ou seja, cada par mola amortecedor é utilizado em cada roda, de modo a atenuar, então, no caso do amortecedor, né, atenuar então as oscilações da mola. Então imagine que a empresa A fabrique 2 milhões de unidades, ou seja, o que são unidades aqui? São os pares mola-amortecedor, essa dupla, né, por mês. Então a empresa A fabrica 2 milhões dessas unidades por mês, a empresa B fabrica 400 mil unidades por semana, e a empresa C fabrica 20 milhões de unidades anuais. 2,3% das unidades produzidas pela empresa A, nesse período de tempo, possuem algum tipo de defeito. 1,5% das unidades produzidas pela empresa B no período de tempo correspondente ao da empresa B. Então, 1,5% é defeituoso pela empresa B e 0,9% pela empresa C. Então, 0,9% das unidades são defeituosas nesse período de tempo correspondente à empresa C. Os custos unitários do fornecedor em cada empresa, então, para a empresa A, o custo unitário, ou seja, o custo de cada unidade. Então, $40 para A, $45 para a empresa B e $50 para a empresa C. Então, diante destas informações, desses dados de entrada, então, letra A, qual seria a probabilidade de pelo menos uma dessas unidades possuir defeitos se uma unidade for adquirida de cada empresa? Ou seja, são 3 empresas, então uma unidade de cada empresa são 3 unidades adquiridas, uma de cada empresa. Então, qual seria a probabilidade de pelo menos uma dessas 3 unidades possuir defeito? Letra B, qual é a probabilidade de as 3 unidades possuírem defeitos se uma unidade for adquirida de cada empresa? Ou seja, uma unidade da empresa A, uma da B e uma da C, ou seja, 3. E qual a probabilidade dessas 3 adquiridas apresentarem defeitos? Letra C. Qual é o número de unidades defeituosas anualmente ao considerar as 3 empresas? Letra D. Qual é o custo da qualidade para cada empresa? Letra E. Mantendo uma margem de lucro de 30%, qual poderia ser o preço final ao consumidor de cada empresa se cada uma delas reduzisse em 40% suas perdas e mantivesse a receita líquida, ou seja, após as perdas, e a mesma produção? Tá? Então, esse é o enunciado do exemplo 01. Olá, pessoal. Esta é a resolução do exemplo 01. Então, vamos começar resolvendo o exemplo pela letra A, de modo que a pergunta é: qual é a probabilidade de pelo menos uma das unidades possuir defeitos se uma unidade for adquirida de cada empresa? Ou seja, nós temos 3 unidades, né, uma de cada empresa, de modo que, então, pede-se qual seria a probabilidade de pelo menos uma dessas 3, qualquer uma das 3, ser defeituosa. Então, vamos começar aqui pela página 2. Então, nesse caso, como nós temos a probabilidade de qualquer uma, né, uma das 3 ser defeituosa, então nós estamos diante do chamado OU. Né? Nós temos o E e o OU. No caso do OU, então nós estamos falando de uma probabilidade de união, né? Visto que qualquer uma das 3 sendo defeituosa, o evento é atendido.
Então, nós chamamos aqui o evento defeito A, o evento defeito B e o evento defeito C, para caracterizar então uma peça defeituosa proveniente da empresa A, da empresa B e da empresa C, respectivamente. Então, se nós calcularmos aqui a probabilidade, então vamos lá, a probabilidade da união entre esses eventos, né? Então, de DA união com DB união com DC. Então, nós temos, né, isso da expressão que nós já estudamos em um vídeo anterior. Então, nós temos simplesmente 1 menos o produtório, tá? De I, por exemplo. Nesse caso, eu sei que matematicamente não é possível fazer isso, mas vamos dizer que é de A até C, para englobar então a empresa A, B e C. Tá? De modo que esse produtório então envolve aqui, colchete, né? 1 menos a probabilidade, né, do defeito na empresa I. E aí a gente fecha colchetes aqui, de modo que essa seria a expressão que governa essa probabilidade de pelo menos um deles ser defeituoso. De modo que, se nós substituirmos aqui, então, nós teremos igual, só para não ter que repetir a probabilidade da união, igual a 1 menos, fazendo aí o produtório do que está ali, então 1 menos 0,023 vezes, enfatizando aqui, 1 menos 0,015 vezes 1 menos 0,009. Então, nós quisermos colocarmos aqui para nos defender, né? Então, colchetes aqui para garantir que a gente está entendendo que é 1 menos o produto de tudo isso. De modo que a gente obtém, então, que essa probabilidade ela chega a 0,463. De modo que ela é, então, de 4,63%. Ou seja, a possibilidade de 4,63% das vezes de
ao menos uma ser defeituosa quando temos 3, né? Uma de cada fabricante. Tá? Então esse é o item A. Vamos agora para o item B, que diz respeito, né? Vamos retornar lá, que diz respeito então a qual é a probabilidade de as 3 unidades possuírem defeitos se uma unidade for adquirida de cada empresa. Então vamos resolver agora o item B, ou seja, o que ele está dizendo aqui é que nós encontrarmos as 3 defeituosas ao adquirir uma de cada empresa. Então, na verdade, aqui, como a gente está falando das 3 simultaneamente, então a gente está falando não mais do ou, mas sim do e. E o e, nesse caso, ou, a gente tem aqui a probabilidade, né, dos eventos de defeito proveniente de A. Então, interseção um defeito proveniente de B, interseção com defeito proveniente de C. Tá? Então, se isso ocorrer, ou seja, a gente tem a leitura correta dos 3 defeitos simultâneos. De modo que, então, a gente vai ter o seguinte: 0,23 vezes 0,015 vezes 0,009, né? Que é a porcentagem ali de itens defeituosos de cada empresa. De modo que esse valor aqui, então nós vamos obter 0,0003105. Ou seja, nós vamos ter aí a probabilidade de 0,000 por volta aí de 31%. Então, 0,00031% de probabilidade de obter os 3 itens com defeito simultaneamente quando da escolha de um de cada empresa. Então, essa é a letra B. Retornemos agora à letra C, que pede para que nós calculemos o número de unidades defeituosas anualmente ao considerar as 3 empresas, né? Então, a soma, né, de tudo isso. Então, vamos lá resolver a letra C. Então, nós temos o seguinte aqui, que a empresa A, ela produz, se nós olharmos lá novamente, 2 milhões de unidades por mês. Então, na verdade, nós temos que ela produz 24 milhões de unidades por ano. Tá? A empresa B produz 400 mil unidades semana. Então, a gente calcula aqui 400 mil vezes 52 semanas no ano. Então, nós temos, na verdade, 20,8 milhões por ano. Tá? E nós temos a empresa C, que já produz
20 milhões por ano. Tá? Então, aqui nós temos a produção. Né? Então, produção é a quantidade de itens produzidos. Então, a produção, nesse caso das 3, aqui estão descritas aqui. De modo que, se nós, então, multiplicarmos a porcentagem de itens defeituosos pelo total, né, pela produção total, então nós teremos o quanto de unidades defeituosas nós temos por empresa. Então, no caso da empresa A, nós multiplicarmos então 0,023, né, multiplicando então por 24 milhões, então nós teremos aqui, na verdade, 0,552 milhões, ou seja, 552 mil unidades defeituosas. No caso da empresa B, então nós temos 0,015 vezes 20,8 milhões. Não podemos esquecer aqui os milhões. De modo que isso resulta em 0,312, deixa eu ajeitar o 3 aqui, 312 milhões, ou seja, 312 mil unidades defeituosas. E no caso da C, nós temos então 0,009 vezes 20 milhões de unidades produzidas, de modo que a gente tem então 0,18 milhões. Então nós temos, na verdade, 180 mil unidades defeituosas desse universo de 20 milhões. Então, ao somar, né, as 3, porque pede-se aí a quantidade total. Então, nós teremos aí, na verdade, 1,044 milhões, ou seja, 1.044 mil unidades defeituosas ao todo. Tá? E isso responde ao item C. Nós temos agora o item D, que se refere a qual é o custo da qualidade para cada empresa. Então, o custo da qualidade é aquele que nós temos as perdas. É claro que existem outras perdas que não estão aqui relatadas ou descritas, entretanto, nós temos que trabalhar com os dados aqui disponíveis. Então, de modo que, nesse caso, o custo da qualidade vai ser o custo dessas perdas, né, por conta desses defeitos. Então, nós temos o seguinte aqui. Deixa eu só apagar essa aqui. Então, nós temos o seguinte aqui, para o item D. Então, o custo da qualidade, ou seja, para a empresa A, será o seguinte, que aquelas quantidades, né, então 552 mil unidades defeituosas, vezes os $40 de custo que a empresa A possui. De modo que, então, a resposta para isso vai ser 22 milhões e 80 mil dólares. Então, a gente está falando aqui de dólares, que é a unidade a qual nos referimos. Então, o custo da qualidade para a empresa B vai ser, então, de maneira análoga, o
Só que nós temos agora 312 mil unidades que são defeituosas, vezes o preço de custo da empresa B, que nesse caso é 45 dólares. De modo então que nós temos aqui o resultado de 14 milhões e 40 mil dólares, né? 40 mil dólares, né? A gente está falando aqui mais uma vez dólares. E o custo da qualidade para a empresa C, de maneira também análoga, nós temos 180 mil peças que são defeituosas desse universo. Então, 180 mil peças vezes o preço de custo da empresa C, que é de 50 dólares. Então, na verdade, nós temos de perdas, ou seja, o custo da qualidade para essa empresa C é de 9 milhões. De quê? De dólares. Então, nós temos um custo da qualidade para a empresa C de 9 milhões de dólares. Tá? Perfeito. Então, nós temos o seguinte agora, né? Temos que resolver aqui a letra E. Então, mantendo uma margem de lucro de 30%, qual poderia ser o preço final ao consumidor de cada empresa se cada uma reduzisse em 40% suas perdas e mantivesse a receita líquida, ou seja, após as perdas contabilizadas, e mantivesse também a produção, ou seja, a quantidade de unidades produzidas. Como a perda será reduzida aqui por uma hipótese, então espera-se também que o custo, ou seja, o preço ao consumidor, também seja reduzido e aí o custo também. Então vamos resolver aqui a letra E. Então a letra E diz respeito a manter a receita líquida. Então a gente poderia encarar da seguinte maneira, que a receita líquida antes, vamos colocar aqui receita líquida antes, aqui não saiu muito bom, deixa eu apagar aqui, deixa eu colocar aqui a letra E direitinho. Então, receita líquida antes tem que ser igual a receita líquida depois. Vou pensar direitinho aqui. Acho que é possível o entendimento aí. Enfim, então nós temos a manutenção da receita líquida, a manutenção da produção também. De modo que a receita líquida antes é o quê? Basicamente, nós temos que o preço de custo e nós temos a questão da produção que é feita. Então, a gente tem o seguinte, se nós multiplicarmos então, receita líquida antes e receita líquida depois, então nós temos o seguinte. Nesse caso aqui, a gente está falando até do custo, né? Então, como a gente está falando do custo e não falando especificamente já do preço, então não é como se fosse uma receita, né? É como se fosse o custo realmente. Então, como a margem de lucro é mantida constante, a gente até pode falar de custo, né? Do quanto a empresa despendeu antes e do quanto a empresa despendeu depois.
tá? De modo que então a gente tenha aqui o seguinte. Então nós temos 24 milhões de então para a empresa A, primeiro, né? Empresa A. Então nós temos aqui que a empresa A ela produziu 24 milhões de unidades a 40 dólares, né? E perdeu 22 milhões e 80 mil dólares. Então a gente tem o seguinte para a empresa A, que a receita líquida antes, então ela é o seguinte. Então nós temos 24 milhões, então 24 vezes 10 a sexta potência, vezes 40 dólares, que é o preço lá, que é o custo, na verdade, menos 22,8 vezes 10 a sexta, ou seja, menos aqueles 22 milhões e 80 mil despendidos com peças defeituosas, a perda, né? Então essa receita líquida antes, ela é igual agora à receita líquida depois. A receita líquida depois nós não sabemos ainda o preço de custo. De modo então que nós temos 24, como a produção se manteve, né? Então 24 vezes 10 a sexta vezes o x, então vamos chamar de x o novo custo, tá? Depois da redução de perdas. Como disse que para reduzir 40% das perdas, então na verdade nós temos que, na verdade, só 60% das perdas iniciais é que permanecem. Então, na verdade, a gente tem menos aqui, né? Então, a gente tinha 0,552 vezes 10 a sexta, né? Que são aquelas 552 mil unidades, né? De perda. Só que vezes agora 0,6, né? Então 60% só dessas perdas permanece, pois reduziu-se 40% delas, vezes o X, que é o custo. Tá? Então essa aqui é a receita líquida antes, receita líquida depois para a empresa A. De modo que para a empresa A, então o X, ou seja, o custo, vale agora, né, em termos de dólares. Então nós temos aqui o seguinte: 39,63. Então nós temos aí um novo preço, em vez de ser 40 dólares como o antigo. Quando reduz-se as perdas, nós temos agora, podemos ofertar um custo de 39,63, mas na verdade o preço, como ele é feito com 30% sobre o custo, né? Então o lucro, né? Para ter o lucro, então na verdade o PA, que é o preço que a empresa A pode ofertar esse produto, é de 1,3 vezes 39,63. Então, na verdade, nós temos o preço final como 51,52 dólares, tá certo? Então nós temos dólares aqui para o caso da empresa A. Se a gente seguir procedimento análogo para a empresa B,
E para a empresa C, então vamos lá. Então, para a empresa B, nós temos o seguinte. Nós temos 20,8, ou seja, igualando de novo receita líquida antes e receita líquida depois. Então, vezes 10 a sexta, né? Ou seja, 20 milhões e 80 mil. E 800 mil, aliás. Só que, na verdade, são 20 milhões e 800 mil mesmo, tá certo? Deixa eu ver se eu fiz alguma coisa diferente. Não, na verdade só a perda lá, mas enfim, aqui não, a produção é realmente 20,8, isso, perfeito. Então nós temos 20,8 vezes 10 a sexta, vezes o preço o custo dela naquela ocasião, então 45 dólares, menos as perdas, né, que eram 14,040,04 vezes 10 a sexta, ou seja, 14 milhões e 40 mil unidades. Isso vai ser igual, ou seja, a receita líquida antes vai ser igual a receita líquida depois, que agora é, então, 20,8 vezes 10 a sexta, só que vezes agora o novo custo, que nós não sabemos, é justamente a incógnita que queremos, menos 312 mil vezes 0,6, então reduzindo aí 40% das perdas, então nós temos na verdade 60% do que era anterior, vezes x. E aí calculando o x agora para a empresa B, né? Então podemos até colocar lá o XA lá em cima, só para diferenciar. Então, na verdade, nós temos aí 44. Então, em dólares, né? Claro. Em dólares. Então, 44, veio de 45, né? 44,73 dólares como custo. Mas temos o preço, né? Que incide 30% sobre o custo. Então, PB vai ser 1,3 vezes esse valor de 44,73. Então, nós temos aí em dólares, sempre enfatizando isso, a unidade é importantíssima, nós temos um preço de 58,15 dólares. E para a empresa C, né, de maneira análoga, então, nós temos 20 milhões de produção, então 20 vezes 10 a sexta, vezes 50 dólares, que era o custo lá inicial, menos 9 milhões perdido aí com defeitos, então 9 menos 9 vezes 10 a sexta, isso é igual a receita líquida depois, ou seja, 20 vezes 10 a sexta, vezes o custo novo, que é o que a gente quer encontrar, né? O XC, menos aquelas 180 mil
unidades vezes, né, agora elas representam 60% disso, vezes o x. De modo que, então, o xc vai ser em vez de ser $50, será, então, de 49,82 dólares. De modo que o P da empresa C, ou seja, o preço, né, desse produto, dessa unidade que a empresa C pode ofertar agora ao consumidor, então vai ser 1,3 vezes 49,82, de modo então que nós temos em dólares aqui, né, claro, um preço que pode ser ofertado de 64,77 dólares. Então, quando nós reduzimos as perdas, nós conseguimos reduzir o custo. Se mantivermos a mesma margem de lucro, também conseguimos reduzir o preço ao consumidor. Então, olha só a importância de reduzir as perdas. Você pode ser mais competitivo no mercado, porque vai ofertar o seu produto a um preço menor do que você mesmo ofertaria, no caso da totalidade das perdas. Então, olha só a importância de reduzir as perdas. Tá? Então, a gente resolveu o exemplo 01 em sua totalidade. Obrigado. Bom, me despeço por aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.